Como é que o senhor vê hoje o índice de aumento ou de conscientização em relação a esse tipo de câncer? Então, assim, os números do câncer de próstata, eles são um pouco alarmantes, né? Por que é importante falar da doença? Porque em torno de 70 mil novos casos são diagnosticados todos os anos no Brasil. 70 mil novos 70 casos. mil novos por ano, né? É o câncer mais frequente no homem e ele é o segundo que mais mata. Então, o impacto dele é muito grande. Em relação a homem e mulher? Ou em relação a homem, né? A homem. É. E esses óbitos aí no Brasil, eles são estimados em torno de 15 a 17 mil mortes por câncer de próstata ao ano. Tá? Se a gente for fazer um paralelo aí, isso é praticamente em torno de 45 mortes por câncer de próstata por dia. Nossa. Então é algo que é bastante relevante esse assunto, porque geralmente a morte ela não acontece naquele homem que frequenta médico, que faz seus exames. Geralmente esse caso que vai a óbito, o caso ruim, né, aquele caso triste, é o paciente em que às vezes ele deixa de ir, deixa de fazer seus exames e às vezes faz um diagnóstico na fase mais tardia. Por isso que entra a campanha, né? A campanha ela é justamente para que se estimule pessoas a buscar atendimento, a realizarem seus exames e, com isso, diagnosticar a doença em fases mais iniciais, que é a fase ideal para tratar com chance altíssima de cura. Doutor, existe sempre uma retundância do público masculino em procurar um urologista, né? Por causa da tradição, dessas falácias, a questão, né? Existem dois métodos, né? O de sangue e o de toque. Né? Qual seria, então, esses exames de rotina que devem ser feitos, né? Para monitorar essa prática e com que frequência deve ser feito? E a partir de que idade, né? Então, vou começar de trás para frente. Vamos lá. Então, a recomendação é que a partir dos 50 anos de idade se faça todos os anos o exame de sangue, que é a dosagem do PSA, que é uma proteína que tem no sangue produzida pela próstata e também pelo câncer de próstata, por isso que ele serve para a detecção do câncer de próstata. E esse exame do PSA ele é complementado na consulta com a análise com um toque retal. O toque retal, ele é feito no consultório, é coisa que leva em torno de 4, 5 segundos para ser feito. É uma avaliação rápida, que é indolor, e que complementa o exame de PSA para contribuir na tomada de decisão, definir qual paciente precisa de algum passo a mais na investigação por uma suspeita de tumor, ou qual paciente vai seguir a sua rotina normal de fazer o exame anualmente. Só que essa idade, Carlos, de 50 anos, ela é para a população geral, a população que não tem risco aumentado. Tá? Então, quem é que tem risco aumentado de ter câncer de próstata? As pessoas de cor de pele preta, elas devem iniciar o seu rastreamento a partir dos 45 anos de idade, por terem um risco aumentado. Por quê? Isso por uma questão de etnias. E também as pessoas que têm a história familiar. Então, um parente na família, esse parente de primeiro grau, seja ele um irmão mais velho ou um pai, esse risco fica aumentado em torno de 7 vezes. Olha. Então, essas pessoas que têm parentes com câncer de próstata devem também começar aos 45 anos o seu rastreamento. Ou, se o seu familiar teve o câncer de próstata muito cedo, com 52, 53 anos, já a partir dos 40 anos de idade, essas pessoas devem fazer esse rastreamento anualmente. 45 anos de idade. 45, por fator de risco. Por que você fala 40 anos, então? A partir dos 40 anos você já deve fazer o PSA ou o toque, por quê? Isso, alguns anos atrás, se trouxe essa idade para mais cedo para todo mundo. Mas se viu e se demonstrou através de estudos que a idade recomendada ela voltou para os 50 anos de idade e 45 para quem tem fator de risco. Então, a depender dessa idade da informação,
por alguns anos se propagou de que deveria ser mais cedo. Mas, atualmente, em 2024, a recomendação é que a partir dos 50 anos inicie esse rastreamento, ou 45 para quem tem fator de risco. Esse fator de risco, doutor, ele é somente para quem dentro da família teve essa predisposição em relação ao câncer de próstata ou teve outros tipos de câncer na família? A principal ligação de história familiar é o câncer de próstata. Porém, por componentes genéticos, pessoas com histórico forte para câncer de mama podem apresentar uma alteração genética. Qual era a posição que teu irmão jogava? Meia esquerda. Meia esquerda. Meia esquerda. Ele fazia gol rápido? Ele teve gols que ele fez logo numa cobrança de meio campo, assim. Então, mais rápido que isso... Só o corte de cabelo do Carlos. Isso. Aqui, ó. Mas era um batedor de falta, era um jogador de passe longo, assim. Jogador bom, jogador bom. Eu não sou havaiano, mas eu sei que ele é um jogador bom. Isso. Um bom jogador. Então, a gente, continuando o assunto, Sim, por favor. O câncer de mama, em algumas pessoas que têm essa alteração genética, ele também predispõe ao câncer de próstata. O câncer de mama. O câncer de mama. Então, se pessoas têm na família Eu vou sentar aqui do lado do seu. Dois- Vou colocar só óculos aqui, tá? 2, 3 parentes com o câncer de mama, Sim. esse paciente ele também tem um fator de risco aumentado, ele tem que procurar um pouco mais cedo o rastreamento para iniciar a procura do câncer de próstata mais cedo. No câncer de mama. Câncer Eu de mama friso nas novamente mulheres. essa pergunta. Quando se tem, no caso, outros tipos de câncer, como o de pâncreas, por exemplo, ou de pulmão, Tumores de pâncreas, pulmão, colo retal, intestino, estômago, eles não têm correlação direta entre o desenvolvimento do câncer de mama. Então, são doenças que são distintas. Mas, obviamente, a gente sabe que boa parte das origens dos cânceres, eles têm um pouco de uma origem comum, que são pacientes que às vezes não têm bons hábitos de vida, pacientes que têm um consumo exagerado de bebida alcoólica, tabagismo, pessoas que não praticam atividade física, excesso de peso, uma dieta muito baseada em gordura e carboidratos, podem predispor a determinados tipos de tumores. Então, quando a gente fala em prevenção, no câncer de próstata, do que a gente está falando, ele não é bem a prevenção de não ter, ele é a prevenção de detectar precocemente. No termo médico, isso é chamado de prevenção secundária. A prevenção primária, que é ter bons hábitos, praticar atividade física, controle de peso, isso é o antes do desenvolvimento da doença. Que para o câncer de próstata não tem nada muito estabelecido, assim como tem para evitar câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de estômago, como cigarro e outros hábitos que contribuem diretamente para o desenvolvimento do câncer. o câncer de próstata ele não tem uma definição, você comete muito isso, então chega a ter um câncer de próstata. Não. Isso não tem fatores de risco diretamente ligados, tem por ligações indiretas. Existe algum sintoma que a pessoa possa se identificar, auto-identificar por câncer de próstata? Ou ele é silencioso como alguns outros cânceres? Se tiver, ferrou. Se o diagnóstico do câncer de próstata for por sintoma, está fora de prazo. Então, Que quer dizer que ele já está avançado. está avançado. Então, o cenário ideal do diagnóstico do câncer de próstata é quem não sente absolutamente nada, quem tem sua vida sem nenhuma limitação, vai à consulta, realiza os exames, faz uma avaliação com o urologista, encaminha uma sequência de investigação e fecha um diagnóstico de câncer de próstata. Em casos avançados, quando, por exemplo, antes da década de 90, quando não existia o PSA ainda, Sim. que é um exame que ele é relativamente recente, se a gente for pensar na história da medicina, antigamente se fazia às vezes diagnóstico de câncer de próstata por fraturas de metástases do câncer de próstata. Ou seja, o paciente já tinha o tumor primário, ele já tinha se espalhado, já tinha crescido no osso, ele já tinha gerado fraturas, Sim. e aí se diagnosticava um câncer de próstata. Porém, hoje em dia, não. Hoje em dia, o diagnóstico do câncer de próstata é em homens completamente assintomáticos numa avaliação de rotina. Esse é o cenário ideal, é para isso o alerta, é para isso que tem que procurar, é para isso que a gente precisa estimular, difundir conhecimento, fazer com que as pessoas busquem atendimento.
Perigosíssimo, né? Então quem pratica atividade, não, é mais uma máxima que dentro das nossas entrevistas ela é falada, né? Atividade física, como é importante na vida do ser humano. Seja qual for a atividade que você está fazendo, se for uma boa atividade física, ela tem um benefício enorme para a sua vida. A doutora Ana Rosa frisou muito sobre isso aí na questão do câncer de mama e outros tipos de cânceres. Várias outras pessoas que estiveram aqui de importância falaram sobre essa questão da atividade física. E as pessoas, num grande percentual, vamos tirar aqui Florianópolis, que é uma cidade que tem muitos praticantes, né? Mas um grande percentual de grandes cidades tem pessoas acima do peso ou obesas, né? E eu acho que assim, ninguém vai falar contra, né? Porque assim, a atividade física, ela vai ser importante para trazer um envelhecimento saudável, vai evitar doenças degenerativas, a atividade física vai evitar doenças crônicas como pressão arterial aumentada, como diabetes. Então, o benefício da atividade física, ele vai muito além. E as pessoas, às vezes, buscam num consultório ou numa realização de muito exame a sua salvação. Exato. Mas a principal salvação que cada um pode ter para si mesmo é praticar atividade física, cuidar com aquilo que se alimenta, ter bom padrão de sono, ter um bom controle do nível de estresse. Tudo isso vai contribuir para que a gente cresça com saúde. E quem vai crescer com saúde vai ter muito menos doenças ao longo da vida, das mais diversas, incluindo até os cânceres.